Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu início de semana, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma semana, por estarmos aqui firmes e dispostos a entregar o nosso melhor, tanto para Deus, como para a nossa família, para os nossos próximos, porque estamos aqui para servir e servir com excelência em nome de Jesus. Eu já quero aqui deixar a minha gratidão por todos vocês que têm se achegado. Talvez você esteja ouvindo esse devocional pela primeira vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o multiplique e que você seja abençoado por essa palavra, porque não é a palavra de um homem, mas a palavra de um Deus real, um Deus vivo. Amém, queridos? E quero já agradecer a vocês que já estão e fazem parte dessa família de Cristo, compartilhando esse evangelho poderoso pelos quatro cantos desse mundo. Amém? Peço para que vocês compartilhem sem moderação, para que vocês venham edificar vidas. E peço para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, tá? Para que a gente venha conseguir preparar algo poderoso, algo glorioso da parte do nosso Deus para vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu quero deixar um tema hoje, queridos, para iniciarmos a semana. O tema hoje é receba o perdão. Amém? Está na carta de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, que diz: livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, que diz: e eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém, queridos? Hoje eu vou pedir para que você leia dois livros. O primeiro é Hebreus, do capítulo 8, versículo 12. E depois você leia Salmos, capítulo 32, versículo 1 e 2. Hebreus 8, 12 e Salmos 32, 1 e 2. Reflita nessa manhã. Peça para que o nosso Consolador, o Espírito Santo, esteja ao seu lado trazendo a ciência e a revelação da palavra, para que você venha ter entendimento e venha essa semente ser plantada dentro do seu coração, porque eu sei que é uma terra fértil onde essa semente está caindo e irá se germinar e multiplicar 1000 vezes mais do que você imagina. Amém, queridos? Amados, quando nós aceitamos Jesus, Deus, pela sua graça, nos perdoa dos erros cometidos. E aleluia por isso. E deles não mais ele se lembra. Não é maravilhoso, queridos? Mas da mesma forma, ele deseja que nós esquecemos dele, parando de revivê-los e de nos repreender por isso. Entende isso? Eu vou repetir para você. Toda vez que nós aceitamos Jesus, o nosso Deus, pela sua graça, ele nos perdoa dos nossos erros cometidos e deles não serão nunca mais lembrados. Mas da mesma forma, ele quer que nós venhamos fazer isso, que nós venhamos esquecer deles, parando de revivê-los e de nos repreender por isso. Amém? Só que quando nós perdoamos alguém, queridos, nós acabamos optando por deixar esse assunto para trás. Não é verdade? Mas geralmente nós não esquecemos. Ou será que é só comigo que acontece isso? Acredito que não. Nós decidimos não permitir que essas lembranças das ofensas nos deixem mais amargos, mais zangados, mais rancorosos. Mas ainda, infelizmente, nós continuamos a nos lembrar. Mas quando Deus nos perdoa, querido, os nossos pecados contra ele é completamente apagado de seu arquivo. Amém? Quando não nos arrependemos ou não nos perdoamos, nós acabamos nos tornando infelizes e aos poucos nós definhamos, vítimas do peso que nos recai sobre os ombros e o que não estávamos preparados para nós mesmos carregar.
Portanto, querido, não importa que o pecado você tenha cometido. Eu vou repetir para que você entenda. Portanto, não importa que pecado você tenha cometido. Basta você se prostrar-se diante de Deus com o coração aberto e pedir perdão. Mesmo os mais rebeldes e os que rejeitaram os caminhos do Senhor, esses também são perdoados quando se arrependem verdadeiramente diante do nosso Deus. Amém? Deus não nos perdoa, querido, porque merecemos ser perdoados. Ele nos perdoa porque nos ama e tem misericórdia de nós. Receba o perdão, e eu o perdoarei da sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. O nosso Deus, ele é maravilhoso, querido. E quando nós iniciamos, nós falamos que quando nós aceitamos Jesus, e talvez você nem tenha aceitado Jesus ou reconhecido que o Senhor é seu único e suficiente Salvador. Mas eu quero que você entenda que o nosso Deus, ele nos amou primeiro, independente daquilo que nós fazemos. Ele já sabia que nós éramos pecadores e que nada de bom havia sobre nós. Mas ele nos amou, querido. E graças à sua misericórdia sobre nós, nós estamos aqui falando do seu amor e da sua palavra. E nós precisamos entender que para receber o perdão nós precisamos nos perdoar primeiramente. E veja a forma que Deus nos perdoa. Toda vez que nós perdoamos alguém, infelizmente nós ainda lembramos daquilo, mas nós decidimos que aquilo não faz mais mal. Só que toda vez nós relembramos de algo que aquela pessoa fez para nós. Talvez de uma ofensa, e isso nos vai deixando a cada dia mais amargurados, mais zangados, mais rancorosos. E entenda que o nosso Deus, quando ele perdoa, querido, qualquer pecado que nós cometemos contra ele, ele simplesmente, como se fosse uma lixeira do Windows, ele vai no botão e pede para esvaziar. E esses arquivos são apagados e nunca mais são encontrados. Assim são os nossos pecados diante de Deus. É assim que o nosso Deus nos mostra na Bíblia como nós devemos fazer aqui nessa terra. Só que quando nós não conseguimos perdoar, querido, quando nós não conseguimos nos arrepender desse perdão, nós acabamos nos tornando infelizes. Nós vivemos com isso dentro de nós e nós acabamos definhando, nós acabamos indo e sendo uma presa fácil para o inimigo. Porque infelizmente nós viramos vítimas daquele peso que recai sobre os nossos ombros. E nós não temos uma estrutura para carregar. Nós não somos preparados para carregar isso. E eu quero que você entenda, independente se você é cristão. E se você não é cristão, cristão significa pequenos Cristo. Não significa cristão é evangélico. Entenda isso, querido. Evangélico é uma religião que foi colocada sobre nós. Nós estamos falando aqui da religião de Cristo. Nós estamos falando de Cristo. Aquilo, as instruções e a palavra de Deus que nos deu. Eu quero que você entenda que não importa o pecado que você tenha cometido. Talvez você tenha feito coisas que, se me contasse, até eu mesmo ficaria horrorizado. Mas eu quero que você entenda que para o nosso Deus isso não importa. O que importa é que você se prostre diante dele e peça perdão com o coração aberto, verdadeiro, para receber esse perdão. Eu quero que você entenda que não importa se você um dia já foi rebelde, se um dia você já rejeitou até mesmo os caminhos do Senhor e não quis ouvir. Talvez você seja até um assassino, talvez você seja até um adúltero, talvez você pode ser até uma pessoa que fazem coisas horríveis. Eu quero que você entenda hoje, querido, que até mesmo você é perdoado pelo nosso Deus quando se arrepende verdadeiramente.
Entenda isso, querido. Verdadeiramente diante do nosso Pai, o pecado cai e nós somos curados em nome de Jesus. E eu quero que você entenda que Deus não nos perdoa porque nós merecemos ser perdoados. Nós não merecemos nada, querido. Não há nada bom sobre nós. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. O amor de Deus, Ele transcende qualquer entendimento nosso. Ele tem misericórdia de nós. Foi um preço muito caro naquela cruz. Um preço de sangue do seu único filho. Para que ele tivesse vários filhos se achegando diante dele. Então, querido, não me importa aquilo que foi ou que você fez. Talvez você fez isso ontem, um pecado gravíssimo. Só que entenda que diante de Deus não importa o tamanho do pecado. Se eu roubo uma agulha ou se eu roubo um banco, o pecado diante de Deus é igual. Se eu só roubei uma bala e o outro matou, diante de Deus esse pecado é igual. Deus é justo, querido, e Ele não está preocupado com aquilo que você fez. Ele está preocupado com que você se arrependa nessa manhã. Se arrependa, chega-se a Deus e peça perdão, e você será livre desse jugo que está sobre seus ombros e que você acaba sendo vítima e não conseguindo se desprender disso. Mas nessa manhã o Senhor lhe dará força e você receberá esse perdão em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por cada instrução e por cada palavra que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nós pedimos sobre minha vida, sobre minha família, sobre aqueles que são próximos de mim e essas pessoas que irão ouvir esse devocional. Examine, Senhor, os nossos corações e nos mostra qualquer pecado que ali se esconde. Eu vou repetir, Senhor, por favor, examine os nossos corações e nos mostra, em nome de Jesus Cristo, qualquer pecado que ali se esconde. Nós queremos confessá-lo hoje, Senhor, e pedir perdão por essas transgressões. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, também desejo perdoar. Alguém de alguma forma tenha nos ferido. Nós queremos perdoar, Senhor. Alguém de alguma forma tenha nos ferido e não mais nos lembrar disso em nome de Jesus. Por isso, nós não queremos por nossas forças, porque sabemos que não somos capazes. Não por nossas forças, Senhor, mas pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de perdão para dar e para receber também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, shalom, shalom, fique na paz.